Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro O Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell. Provavelmente você já deve ter se perguntado, eu me perguntei algumas vezes, como algum conteúdo pode se tornar viral, como acontece uma epidemia. E esse é um dos principais pontos de discussão nesse livro do Malcolm, que é o ponto da virada. Como algo se torna decisivo, algo se altera a ponto de se tornar uma epidemia. O Malcolm identificou três principais fatores que fazem uma epidemia acontecer. O primeiro ponto ele chama da regra dos eleitos. Ele define três principais pessoas que têm características que fazem uma mensagem ser perpetuada. Ele define três, que são os experts, são os vendedores e são os comunicadores. O primeiro deles são os experts. Provavelmente você conhece algum expert, alguém que conhece muito de carro, de tecnologia, e essa é a pessoa que sempre você recorre, as outras pessoas recorrem também para perguntar. Ela domina o assunto, tem grande paixão e tem muito interesse em falar disso. Elas são pessoas importantes para uma epidemia se propagar, porque eles são os early adopters, eles são as pessoas que consomem coisas novas, que aprendem sobre elas, dominam o assunto e têm prazer em contar para as pessoas sobre isso. O outro personagem que está na regra dos eleitos são os vendedores. Os vendedores eles são parecidos com os experts. Nem sempre eles dominam tanto como o expert. Porém, eles têm uma grande habilidade de vender, de persuadir, de convencer as pessoas. E esse é um fator que faz a mensagem dele, faz o que ele propõe às pessoas ter maior impacto. E o outro eleito é o comunicador. São pessoas que não são experts, não são vendedoras, mas elas têm uma habilidade social muito grande. Elas conseguem circular em diversos círculos sociais diferentes, de pessoas com ideias diferentes, e elas se dão muito bem. Elas têm uma facilidade de criar conexões e têm um network muito amplo. Então, quando elas ficam sabendo de algumas coisas, elas acabam comentando. E como elas conhecem muitas pessoas e comunicadores conhecem mais comunicadores, a mensagem vai se propagando cada vez mais. A segunda característica de uma epidemia que o Malcolm ele levanta, depois da regra dos eleitos, é o fator de fixação. Se uma mensagem não tiver um fator de fixação, não tiver algo que junte as pessoas, que mova elas por aquele assunto, aquilo não vai se propagar, não vai se tornar uma epidemia. Então, o fator de fixação ele também é crucial para uma epidemia se formar. Uma das histórias sobre o fator de fixação é a história de Paul Revere. É um personagem muito importante na história americana. Os ingleses estavam para invadir os Estados Unidos, eles já estavam em terra e o Paul Revere era um comunicador, era um cara que todo mundo conhecia ele. E ele saiu na cavalgada à meia-noite, passando em vários vilarejos, anunciando que os ingleses estavam chegando. Só que numa época que não existia telefone, não existia fax, não existia SMS, não existia nenhum meio de comunicação além do boca a boca. E a mensagem se propagou de uma forma tão grande que quando os ingleses chegaram achando que iam surpreender os americanos já estavam preparados e eles venceram a batalha. Então o fator de fixação ele é crucial. A mensagem que o comunicador passa tem que ser importante para um grupo. Ela tem que ter um fator que fixe. O terceiro ponto, nós falamos da regra dos eleitos, o fator de fixação, e agora a gente vai falar da questão do contexto. Não adianta o comunicador ser bom, o fator de fixação também ser bom, se o contexto é inapropriado. O contexto também tem que ser apropriado para aquela epidemia se formar, para fazer a liga. Uma das histórias que o Malcolm usa para ilustrar, e eu achei sensacional, ele fala sobre Nova York na década de 80. Na década de 80, estima-se que houveram 2.000 assassinatos e mais de 60 mil crimes graves em Nova York. E houve um ponto da virada, houve um tipping point, quando a coisa inverteu, a curva inverteu e o crime foi sendo solucionado e Nova York mudou. As pessoas voltaram para as ruas, os idosos passaram a andar nas ruas, as crianças, os parques foram reabertos, o metrô melhorou e ele levanta o porquê disso acontecer. Para entender a questão do contexto, a gente vai falar sobre um cara chamado George Killing. Ele criou uma teoria chamada Teoria das Vidraças Quebradas. O que seria essa teoria? Ele era um criminologista em Nova York e ele foi chamado pelo metrô de Nova York para ser um consultor, porque o metrô era um dos lugares que mais aconteciam crimes, muitos crimes. Era uma bagunça, as pessoas não pagavam passagem, as pessoas pulavam catraca, pichavam os trens, era uma verdadeira bagunça. E ele falou que tudo era devido ao fator da janela quebrada, a teoria da janela quebrada de Killing. O que é essa teoria?
Ele fala que quando a gente passa numa rua e tem uma janela quebrada, você olha para aquela janela, nossa, quebrada. Passa no dia seguinte, aquela janela continua quebrada. Passa meses depois, aquela janela continua quebrada. E alguém mora ali. E a pessoa não se preocupou em arrumar aquela janela. Logo você pensa, ali mora uma pessoa que não se preocupa com nada. Essa pessoa não se preocupa em manter a casa dela em ordem. Porque mais coisas é desorganizada. E aí, aquilo cria na mente da pessoa uma questão de desordem, de anarquia, de bagunça, de que ali não precisa ter ordem. E foi isso que aconteceu no metrô. Como tudo era muito sujo, muito bagunçado, as pessoas não tinham zelo, e aquele fator provocava nelas o pior delas. E aí o Kirin falou: eu entro como consultor, mas se vocês arrumarem a questão das janelas quebradas. E aí o pessoal do metrô começou a se preocupar com a limpeza, começaram a limpar mais, resolver os problemas das catracas, de furar e não pagar as passagens. E ele conta uma coisa que alguns pichadores eles pulavam o muro, pichavam, eles demoravam 2 dias para fazer a pichação. Mas o que eles faziam? No segundo dia, o pessoal se reunia, dezenas de funcionários do metrô, e repintava os trens. E o pessoal que pichava começou a ficar desanimado, porque eles pichavam, 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 e no final do segundo dia eles limpavam. E com o tempo, os trens voltaram a ficar limpos, as pessoas começaram a ter mais ordem, respeitar mais o ambiente, e esse fator killing, que é a questão das vidraças quebradas, mostrou ser um ponto de virada. Porque quando eles começaram a arrumar isso, o contexto, quando eles mudaram o contexto, o resto foi acontecendo e as coisas foram mudando. O livro O Ponto da Virada é um livro realmente muito bom, um livro dinâmico, uma leitura muito gostosa de ser feita. E o Gladwell é um cara assim muito dinâmico. Ele levanta que o futuro, ele acredita muito que o futuro vai ser muito mais boca a boca. A gente vai voltar a ser primitivo nesse sentido da comunicação boca a boca, mesmo tendo tanta tecnologia. Por que ele acredita nisso? Porque como a demanda, o volume de informação é muito grande, mais e mais pessoas vão recorrer a quem? Aos experts, aos vendedores, aos comunicadores para se informar. Por quê? Porque eles abraçam aquele tsunami de informação, aquele volume, eles tratam isso, filtram isso e disponibilizam. Então, quanto mais a informação entrar no nosso universo, mais a gente vai precisar de pessoas que façam esse papel e que nos comunique, que nos informe, e mais valiosos serão essas pessoas. Então o Gladwell ele acredita que nosso futuro é mais boca a boca e é nesse sentido mais primitivo da comunicação. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. E não deixe de conferir o blog livrosenegócios.com.br. Tchau!